Bom dia, galerinha, beleza? Ao som musical aí, ó, bora, hoje é terça-feira, super terça aí, ó, nosso fundo musical. Videozinho do nosso brother, canal do Guia Anônimo, falando de bypass em KASLR, ultrapassando as defesas no kernel. Se você tá vendo esse vídeo pelo corte aí, já peço pra você deixar o like, verifique se você tá inscrito. Às vezes você só recebeu a recomendação e não tá inscrito no canal. Para ver mais conteúdos como esse, você pode se tornar membro também, ver lives exclusivas aí, participar do grupo de estudos nosso. É só dar uma olhadinha ali e ver como é que funciona. Então, vamos dar uma olhadinha aqui como é que foi. Que o sistema operacional bagunça sua memória para criar uma camada a mais de proteção? Esse mecanismo se chama Kasler e eu vou tentar te explicar. Importante, hein? Olha o style dele. Eu vou começar a fazer live com óculos também, pô. Olha lá, que God. Olha que God. O cara tem um estilo, pô. Meu brother tem um estilo, olha aí. Esse bigodinho com essa barbicha aqui dele é God, velho. Eu só uso a barba grandona mesmo, tal, né? Mas o cara tem um estilo, pô. Olha lá. Ainda vai falar de bypass em Kasler, né? Ele chamou de Kasler. Eu chamo de KASLR. Explicar um pouco melhor como tudo isso funciona nesse vídeo. Eu vou chamar de Kasler para não chamar de KASLR, porque são muitas letras para formar o significado, que é Kernel, Address, Space, Layout, Randomization. Esse tipo de ataque que ele vai explicar aí agora, e principalmente falando sobre essa técnica de defesa, um cara que sabe muito é meu amigo Rafa aí. O Rafa que tá aí, ele sabe muito, e aí é uma das brincadeiras bem legais. Antigamente a gente conseguia mudar muito, ou fazer muito ataque brincando com endereçamento dentro do kernel, para você, dentro dos processos, na verdade, do kernel, para você fazer injeção de código e conseguir fazer um bypass, conseguir fazer um DOS na aplicação, essas coisas. E aí veio esse Address Space Layout Randomization, que ele fica se modificando com o tempo, então nunca há uma utilização do mesmo espaço de endereçamento no local dentro de um disco, sabe? Lembra daquela figurinha que vocês tinham, que era um monte de pontinho, e aí fazia o HD, ele vai juntando aqui, e aí quando você grava um arquivo, ele grava aqui nesses 6 primeiros pontinhos, o segundo arquivo é no outro, né? E quando há esse endereçamento, então existe a randomização para evitar ataques de injeção, né? E que você possa fazer ataques ali dentro do sistema operacional do kernel. Então, só para deixar bem claro aqui já no início do vídeo para a galera aí que tá pegando. Ou, em português, randomização de layout do espaço de endereço do kernel. E é uma técnica de segurança usada pelos sistemas operacionais modernos, como Linux, Windows, macOS, para dificultar ataques de execução de código como ROP, ou exploração de falhas no kernel. E se você não faz a menor ideia do que é um kernel ROP, eu fiz um vídeo poucas semanas atrás exatamente falando sobre isso. Ele está aqui no card. Então, se você não sabe esse termo, dá uma olhada nesse vídeo primeiro e depois volta aqui para continuar esse e não ficar perdido. Imagina que você quer invadir um cofre numa cidade, mas esse cofre muda de localização todas as manhãs. E fica mais difícil de saber onde que esse cofre está para conseguir... É bem legal essa explicação dele, né? Porque ele traz exatamente essa comparação de onde vai ficar o endereçamento. E assim, muita gente não entende. Então depois dá uma olhada nesse outro vídeo dele, que ele lançou realmente há pouco tempo atrás, que vale muito a pena para entender, né, como é que funciona esse ataque de ROP dentro do sistema operacional. E assim, como eu falei, né, o meu amigo Rafa aí sabe muito, e é isso. Abre ele. E isso que o Kasler faz. Ele muda os endereços de memória do kernel a cada boot. Muitas técnicas de ataque precisam saber onde as funções críticas na memória estão, e se esses endereços sempre são os mesmos, fica mais fácil de construir um ataque. O Kasler impede isso embaralhando a localização dessas funções. Sem o Kasler, a função prepareKernelCred sempre vai estar nesse espaço de memória. Agora, com o Kasler, ela pode estar nesse espaço de memória ou em qualquer outro. Você já sacou como que essa camada de segurança funciona, né? Então agora a gente vai para entender como que se faz um bypass nessa brincadeira toda. Beleza, agora vamos falar das possibilidades para ultrapassar o Kasler. O que significa encontrar uma forma de descobrir onde o kernel está carregado na memória.
mesmo com a randomização ativa. Infoleak ocorre quando um programa ou o próprio sistema operacional vaza direta ou indiretamente os endereços de memória que deveriam ser secretos, como ponteiros e funções do kernel. Se o atacante descobrir qualquer endereço do kernel na memória, ele pode deduzir o deslocamento usado pelo Cazler e reconstruir um layout completo. Um exemplo famoso foi o CVE 2013-6282, onde funções do kernel podiam ser chamadas via syscall e retornavam ponteiros diretamente para o usuário. Vocês entenderam nessa vulnerabilidade de 2023, né? 2013 ou 2023 agora aqui? 2013. Ela apresentava diretamente, quando você fazia uma chamada no syscall, ele trazia e retornava esse endereço, que facilitava, né? Porque mesmo que randomizasse, você saberia qual era o endereço, sacou? Então, foi um problema ali para quem estava tentando fazer a exploração. Syscall e retornavam ponteiros diretamente para o usuário. Já os ataques de side channel não dependem de bugs, mas de comportamentos observáveis do sistema, como o tempo de execução, uso de cache e consumo de energia, por exemplo. Eles permitem analisar se uma determinada área da memória está mapeada, acessível ou se contém dados do kernel. Ataques comuns dessa categoria são Time-Based Attacks, Cache-Side Channels, usando Flush e Reload, e TLB Probing. E o Spectre Meltdown não é exatamente sobre Cazler, mas é sobre Side Channels, então vale a pena dar uma pesquisada. E para fechar esses exemplos, os bugs do próprio kernel que acidentalmente podem vazar valores da memória para o espaço do usuário, quebrando a abstração. E isso inclui ponteiros válidos em estruturas, buffer overheads, syscalls que não limpam adequadamente a memória na hora de retornar informações. E bem, lembra que eu já falei isso, eu acho que algumas vezes, mas eu vou reforçar aqui pra galera que tá comigo hoje. Olhem a importância da matériazinha que ninguém dá atenção e fala que nunca vai precisar sobre arquitetura de sistemas operacionais que vocês tiveram na faculdade. Quando vocês olham um negócio desse aqui, né, onde você vê syscall, socket, né, virtual file system, virtual memory, execution e recurso de processos, como é que eles fazem essa chamada, como é que o recurso como é que o processo concorre ao recurso, sabe, da máquina, de que forma, né? Lembra do FIFO, filo, né? First in, first out, first in, last out, toda essa parte aí de processos e muito mais coisas. E aí vocês vão lembrar daquele professor que devia ser um cabra chato pra caramba de arquitetura de sistemas operacionais ou esse nome parecido. Fala assim, pô, não precisaria disso aí pra nada, saca? Não ia precisar nunca disso. Olha só a complexidade disso aqui, sacou? E aí vem em direção a outro livro do Tannenbaum, que o próprio Caio César comentou aqui agora, que é os Sistemas Operacionais de Tannenbaum. É outra bíblia que vale muito a pena estudar, ainda mais para você que quer trabalhar com essa parte de exploração e SO. E um momento você vai ter que saber sobre isso, saca? Então, é diferenciado. Depois que o Cazler é burlado, outras técnicas de exploração ganham força. O atacante pode construir uma cadeia de ROP, executar códigos no kernel e escalar privilégio, enfim, a barreira de segurança foi comprometida. E é claro que existem formas de fortificar o Cazler para evitar o bypass. Utilizando, por exemplo, SMEP ou SMAP para impedir execuções ou leituras de memória do usuário no kernel. Ou um Kernel Page Table Isolation, KPTI, que combate o meltdown e dificulta esses leaks. Ou até mesmo a randomização mais profunda e sofisticada do Cazler. E aí, deu para entender esse embaralhamento todo do Cazler e como ultrapassar ele? Deixa aqui nos comentários o que você achou sobre esse assunto. Eu acho que vale a pena voltar naquele vídeo dele. Eu vou dar continuidade e já puxar junto um com o outro aqui. Nesse vídeo eu vou te explicar como que funciona o kernel ROP. Porque a gente já junta, porque ele vai falar do kernel hop, eu acho que vai ficar mais intuitivo entender até o que ele comentou ali, sacou? Vamos dar continuidade aqui? Vamos ver aqui. Ele faz, por que é tão perigoso, como os atacantes utilizam isso para escalar privilégio e executar códigos no Ring 0. Imagina que você quer executar alguns códigos dentro do sistema operacional, porém não consegue fazer isso porque não possui as permissões totais. Isso porque existem camadas de proteção do kernel.
E aí que pode entrar o ROP. Ao invés de você tentar injetar um código completo para ser executado, você monta um quebra-cabeça de trechos já existentes dentro das bibliotecas e arquivos daquele sistema, pegando um pouquinho de cada para executar o que você quer. Esses pequenos trechos podem fazer coisas simples, como colocar ou remover um valor de um registrador. E com essas pequenas manipulações, você pode fazer com que o sistema ele pule uma etapa de verificação ou proteção e execute uma outra etapa que está lá na frente. É mais ou menos como pegar uma página de um livro, extrair várias palavras e criar novas frases e parágrafos com essas palavras que você extraiu. Acho que deu para entender, né? Agora imagina fazer isso dentro do kernel, dentro do núcleo do sistema operacional, que controla tudo: arquivos, processos, memórias. E aí A gente vê diversas técnicas que são utilizadas para injeção até dentro de um software quando ele vai ser executado, que não usam a SLR, que é essa randomização de endereçamento do próprio software, que é uma proteção que ele tem que ter para evitar injeção realmente, né, de partes no código. Agora imagina o kernel que não tenha isso. Saca? É bem punk. Inclusive, a SLR é uma das técnicas que são exploradas na prova da USCP, né? Você tem que fazer ali. Lógico que você não vai ter que criar um na mão, mas é bem parecido, é quase isso, tá? Geralmente é um dos desafios. Eu nem sei se ainda tá ativo isso dentro da USCP, mas é realmente um desafio bem bacana. Quando você vai fazer a injeção, né, de código dentro de uma aplicação para você explorar ela e conseguir achar uma flag, ou conseguir, no caso de uma técnica, ou simplesmente explorar para bypassar algum controle. vai mais um conceito. Normalmente, os programas tradicionais rodam no Ring 3, o nível restrito e seguro do sistema. Já o kernel ele roda em Ring 0, o nível mais privilegiado do SO, basicamente a sala de controle. Ou seja, se você conseguir executar algo dentro do Ring 0, você afeta o sistema inteiro. E o kernel ROP é isso. Uma forma de, mesmo sem rodar códigos diretamente, conseguir controlar o kernel usando pedaços de códigos já existentes. Mas e como isso funciona? Quais que são os passos? A primeira etapa para o kernel ROP acontecer é encontrar uma vulnerabilidade que te permita iniciar o processo. Isso normalmente ocorre por algum driver mal programado no sistema, algo como um buffer overflow, por exemplo. E se você não sabe o que é isso, a gente já falou sobre isso em um vídeo aqui no canal. Depois disso, o foco é bypassar os sistemas de defesa, tendo em vista que não é permitida a execução de códigos no kernel vindos de espaços do usuário. Então aqui a busca pelos trechos de código já existentes dentro do kernel se inicia. Esses trechos Isso é uma proteção já tem bastante tempo, né, inclusive, até para evitar que qualquer um, né, conseguisse, por exemplo, utilizar um espaço dentro de um disk e conseguisse executar no kernel e vice-versa, tá? Então é uma proteção básica ali, básica no sentido de já existir algum tempo para isso. também podem ser chamados de gadgets. Com o gadget certo, é possível até desativar o SMEP, um sistema de defesa do sistema operacional, por exemplo, alterando o registrador CR4. Depois desse trabalho todo, chega o momento de montar essa cadeia de processos, na qual toda essa execução vai acontecer, podendo, por exemplo, fazer com que o sistema entenda que algum dos nossos processos... Olha a complexidade que é uma memória de kernel. Né? Isso aí estamos falando só da memória de kernel, do kernel, da forma que ele funciona. E aí eu falo da importância de saber sistema operacional. Reforço aqui o que eu tinha acabado de falar. Como é que funciona? Se você quer explorar algo, e para fazer essa exploração, você tem que entender muito sobre algo que você está tentando explorar. E aí você começa a deixar de ser, né, ali, né, o script kid e começa a ser realmente, né, um hacker que a gente fala, ou seja, você está explorando. Eu atrapalhei aqui mas a explicação, mas eu achei importante. Na verdade, faz parte dos processos do próprio sistema operacional, meio que vestir um crachá de administrador do rolê. Na teoria, é isso. Agora, na prática, colocando a mão na massa, o negócio é um pouco mais complicado. Porém, o meu objetivo com esse vídeo é fazer com que você entenda o conceito. E é claro que existem formas de se defender disso. Por exemplo, usar o SMEP ou o SMAP, um Stack Canary ou um Control Flow ou até mesmo um Cazler. Eu acho que é assim que se pronuncia, é KASLR. E dá para fazer, inclusive, um vídeo sobre Cazler Bypass aqui no canal. Então, se você quiser, deixa aqui nos comentários o que você acha. A gente acabou de falar, né, do Cazler que ele estava começando ali agora, que a gente falou agora há pouco, que na explicação dele. Bem legal, né, cara?
Bem legal. Vê aqui que a galera tá falando aqui no nosso chat, né? Mais um reactzinho aqui legal, bacana. Operacional perguntando se é um sistema operacional. Sim, SO, sistema operacional. Pô, Natizeira já tinha respondido aí, agora que eu vi. Valeu, Natizeira, é isso, mano. Paulo Henrique Rocha, você lembra tudo isso de cabeça? Jamais, cara. Assim, entendo dos conceitos, obviamente, entendo de como é construído, entendo de algumas coisas, mas lembrar de cabeça tudo não. E quando eu preciso fazer algo, um estudo, eu vou lá e pego, dou aquela lida, né, nas anotações ou sites que eu vou atrás, sacou? Até, às vezes, um chat GPT ali, né, um chat GPT pra dar uma entendida do que tá rolando, e eu vou atrás depois e busco realmente sites que possam me trazer o conceito mais profundo. Mas de cabeça não, pô, de cabeça não dá. Não tem como você guardar isso tudo hoje de cabeça, é muita informação, sacou, galerinha? É o que eu falei, vou repetir, acho que pela 30ª vez esse mês. Segurança, você tem que ter o conhecimento de um oceano na profundidade de um copo d'água. E se for necessário fazer um deep dive, mergulhar fundo, você vai atrás e buscar esse conhecimento de aprender para aí poder explorar melhor o que você tem que fazer, sacou? Então é isso, você tem que ter... Por isso que o pessoal fala, segurança da informação é muito complicado, ainda mais segurança ofensiva, e realmente é. Vão ter desafios durante o dia, sei lá, do nada aparece um software novo para que você tem que fazer o pentest, e do nada tem um software que você nunca viu lá que está exposto para a internet, numa interface administrativa. Você pode não saber sobre ele, mas você vai fazer o quê? Você vai estudar e entender que existem técnicas de exploração e buscar técnicas que já existem em outras formas, sacou? É isso. Rapaz, agora eu entendo porque não tem tanta gente de cybersecurity, precisa muito conhecimento sobre... É isso, mas não desanima, pô, não desanima, tá ligado? Você vai adquirindo e aí você vai ganhando senioridade. Daqui a um tempo, quando você tiver muito tempo estudando, você vai falar assim, cara, eu aprendi muito, mas eu ainda não sei nada, né? Como a gente falou agora há pouco no início da live aí. Você acha que a chegada da IA ficou mais fácil aprender, principalmente segurança? Acho que facilitou dar o caminho. A IA... Vamos lá, teve gente que me perguntou ontem, a IA vai roubar o nosso trabalho? A IA vai chegar e vai me substituir? A IA não vai te substituir. A IA vai substituir, na verdade, o profissional que não sabe usar IA. E quem souber usar IA vai substituir esses profissionais. Porque ela é uma ferramenta de trabalho. Vamos lá. Enciclopédia Barça, quando apareceu, foi o que ajudou todo mundo a estudar. Aí depois vem o Google, e aí depois veio a Wikipedia. Aí todo mundo falava, isso aqui vai acabar com todo mundo, deixar mais preguiçoso. Na verdade, não. São fontes de conhecimento que você tem que saber como usar e beber delas para aplicar no seu trabalho. Ah, não vou usar IA. Não, cara, tem que usar. Use IA, sacou? Usa tudo. O negócio é você aprender, utilizar e usar isso a seu favor, para você crescer mais rápido. Se isso te acelera o teu potencial de crescimento, você tem que utilizar, pô. Você tem que ir atrás, sacou? E tudo que você aprende vai fazer sentido em algum momento quando você falar, pô, já vi isso, já passei sobre isso, sacou? Boa semana para todo mundo. Um ótimo dia para vocês. Encontro vocês, quem for meu membro, à noite, né? Se for meu membro, a gente vai encontrar à noite. Se não, a gente se encontra aí na quinta-feira, com os outros membros também, e vai se vendo nas outras lives. Anotem aí as agendas semanais, clique no botãozinho para não deixar de receber a notificação, no sininho, se inscreva no canal e a gente vai falando, beleza? Galera, forte abraço, até mais, valeu, tchau, tchau, fui!